Estamos aqui na nossa última aula para falar sobre os escritórios de transferência de tecnologia, que aqui no Brasil nós denominamos de núcleos de inovação tecnológica, mas que na verdade tem o mesmo papel, né? Quais são os papéis? Para que os escritórios de transferência de tecnologia existem? Algumas definições. Por exemplo, os escritórios de transferência de tecnologia são organizações especializadas em transferir o conhecimento ou a tecnologia de universidades e institutos de pesquisa para as empresas, ou para as outras organizações. Então, esse é um papel fundamental de um ETT, ou seja, ele serve como um ator intermediário entre as empresas e a universidade. Até então, a queixa geral, existia um sentimento generalizado de que a universidade estava muito distante e que sequer a empresa sabia quem procurar dentro da universidade para conseguir ter acesso a um conhecimento, a uma tecnologia. Então, quando os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica, foram criados depois da Lei de Inovação, espera-se que seja mais fácil para uma empresa saber a quem recorrer dentro da estrutura da universidade, que é justamente o Núcleo de Inovação Tecnológica. Portanto, a missão principal de um escritório de transferência de tecnologia é justamente aumentar as chances de que aqueles conhecimentos, aquelas descobertas, aquelas tecnologias possam beneficiar a sociedade, por meio de produtos e serviços que seriam então produzidos e comercializados mediante a exploração comercial desse conhecimento que foi desenvolvido lá dentro da universidade. É sempre bom salientar que aqui no Brasil esse movimento, essa institucionalização dos escritórios, dos núcleos de inovação tecnológica, é relativamente recente. A Lei de Inovação foi regulamentada em 2005, e de lá para cá verificou-se aí um número crescente no número de escritórios, ou de núcleos de inovação tecnológica. Para se ter uma ideia, de acordo com o relatório Formict, que é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia, vinculado ao MCT, no ano de 2010, no ano base de 2010, tinha cerca de 90 escritórios, e esse número passou para 180 no ano base de 2014. Então, esse processo de criação dos núcleos de inovação tecnológica é muito recente no país. E por isso existem há diversos níveis de maturidade com os quais essas organizações gerenciam um conjunto de atividades para favorecer a transferência de tecnologia. A gente vai encontrar desde NITs mais estruturados, que têm cumprido um bom papel, têm realizado uma série de atividades estratégicas para promover a transferência de tecnologia, como também aqueles que ainda estão em processo de amadurecimento e que, infelizmente, ainda existem só por conta de uma obrigatoriedade legal, mas não está desenvolvendo um conjunto amplo de atividades para facilitar essa transferência para as empresas. Então, o sentido aqui também é provocar essa discussão para que as empresas comecem a procurar mais essas instituições e comecem a cobrar um desempenho maior desses NITs para que eles possam efetivamente cumprir os objetivos aos quais foram criados, que é justamente cuidar da política de inovação da instituição e levar esse conhecimento para o mercado. Só isso que vai fazer com que as empresas, só isso não, mas isso é um dos fatores importantes para que as empresas possam melhorar a sua capacidade de inovação também. Só para se ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi o país precursor desse tipo de iniciativa, e lá foi denominado de Bayh-Dole Act, na década de 80, que foi institucionalizada essa lei, foi promulgada essa lei. Essa lei foi criada com o objetivo de proporcionar às universidades para que elas pudessem comercializar os direitos das propriedades intelectuais resultantes das pesquisas que eram financiadas pelo governo.
Então aqui no Brasil chegou muito tempo depois. Então talvez por isso ainda a gente esteja patinando um pouco nesse processo, mas a gente precisa efetivamente começar a cobrar um desempenho maior dessas instituições. Então, por exemplo, aqui no slide 4 eu apresento as principais atribuições de um ETT, ou seja, existe uma frente administrativa para cuidar das propriedades, treinar os pesquisadores sobre a importância da proteção do conhecimento. Então, por exemplo, ainda é muito comum os pesquisadores que só privilegiam as publicações. Eles não estão preocupados em proteger aquele conhecimento. E só para adiantar um assunto que vocês vão ver no momento oportuno, para que a gente possa pedir uma patente, por exemplo, aquele conhecimento não pode ter sido divulgado antes, porque senão quebra, infringe um critério de patenteabilidade, que é a novidade. Então, para que seja novidade, isso não pode ter sido divulgado antes. E muitos pesquisadores, não tendo sido bem orientados pelos NITs, eles acabam publicando e na hora que vai pedir a patente, vai pedir o depósito da patente, aquele conhecimento já foi divulgado, portanto não pode ser mais patenteado. Então o NIT tem um papel fundamental na política de proteção e gestão da propriedade intelectual, inclusive fazendo toda a etapa de sensibilização, treinamento, capacitação do corpo docente, em especial das áreas de ciências experimentais, nas áreas de ciências que, em geral, trabalham com algum tipo de pesquisa que proporciona a geração de conhecimentos patenteáveis. A contratação de parcerias, então o NIT tem um papel importante de viabilizar as parcerias, de acompanhar os contratos, os acordos de cooperação, e cuidar dos processos de PITT, ou seja, analisar as cláusulas de propriedade intelectual envolvidas nesses contratos, dar pareceres, aprovar isso, solicitar recomendações ou sugestões ou alterações na documentação, fazer toda a parte de redação dos pedidos de patente, ou então manter um contato com o escritório de patentes para fazer toda essa parte de depósito mesmo, de cuidar dos depósitos, acompanhar, fazer pagamento de taxas para que não perca a patente. Então é preciso ter um acompanhamento de tudo isso. Tem uma frente organizacional, nos aspectos que envolvem a participação na política de inovação. Geralmente essa política de inovação ela não é feita pelo NIT, isso envolve as instâncias superiores da universidade, reitorias, pró-reitorias, mas que o NIT tem um papel importante para solicitar o quê? Revisões nessa política, melhoramentos, cumprir os objetivos da política, difundindo a cultura da inovação e da propriedade intelectual, identificando oportunidades de transferência de tecnologia. E uma frente externa, ou uma interface externa, que é justamente a relação da instituição com o mercado. Então, fazer toda a parte de divulgação de tecnologia, ou seja, marketing tecnológico, apoiar a criação de empresas de base tecnológica oriundas das pesquisas da universidade, que a gente chama de spin-offs, interagir com a indústria. O que a gente vai ver é que existe uma diferença na atuação dos NITs de acordo com essas frentes. Muitos NITs ficam muito concentrados na etapa de proteção do conhecimento, então a gente tem visto um aumento muito grande nos depósitos de patentes, porém uma atuação extremamente tênue na parte de interface com o mercado. Então aí fica muito difícil viabilizar a transferência de tecnologia se a instituição não faz essa ponte com o mercado. Não adianta nada um portfólio extenso de patentes, de tecnologias, se esses conhecimentos, essas tecnologias não chegam ao mercado. Então, o papel do NIT ele não pode ser simplesmente burocrático, no sentido de processar os pedidos de patentes. Ele precisa ter uma atuação abrangente junto ao mercado.
De que forma? Participando de feiras, de congressos, chamando as empresas para visitar os laboratórios da universidade, para conhecer os portfólios, né, fazendo análise de mercado da tecnologia para encontrar potenciais licenciantes. Né, isso seria um papel, né, efetivo para que a transferência de tecnologia pudesse ser concretizada. A lei de inovação tem alguns artigos bem específicos para estimular a transferência de tecnologias. Por exemplo, ela permite o afastamento do pesquisador para a criação de empresas, né? Porque, de acordo com o Estatuto do Funcionário Público, né, o empregado público, né, o funcionário público, desculpa, ele não pode, né, participar de atividades que envolvem, por exemplo, a gerência, na verdade, de uma empresa, né, ou participar do funcionamento de uma empresa. Ele pode ser sócio de uma empresa, mas ele não pode ser o sócio administrador da empresa, né, porque isso geraria, né, alguns conflitos que o Estatuto do Funcionário Público não permite. Né. Então, o artigo 15 veio para driblar essa situação e permite o afastamento do pesquisador, claro, de forma não remunerada. O artigo 4º concede permissão para as empresas utilizarem a extratura de laboratório da universidade. Então, a empresa, tendo identificado um laboratório que poderia prestar algum tipo de serviço que ela precisa, testes de materiais, ensaios, alguma etapa de pesquisa para ajudar a empresa a resolver um problema técnico, a empresa pode solicitar isso junto ao NIT, que vai viabilizar essa parceria. No artigo 16, as ICTs, elas dispõem de núcleos de inovação, né? Trata-se justamente do que a gente já comentou. No artigo 12, o pesquisador deverá consultar, né, a ICT sobre resultados de pesquisas que derem origem a inventos antes de publicar os mesmos, a fim de solicitar o patenteamento. Né? Infelizmente, aqui a gente ainda está derrapando. No artigo 6º, faculta as ICTs a celebração de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de tecnologia, né, para que possam ser exploradas essas criações. No artigo 9º, faculta as ICTs acordos de parceria no desenvolvimento de tecnologias de produto e processo, né, ou seja, as ICTs elas podem trabalhar e devem trabalhar em parceria com as empresas. Depois, no artigo 13, assegura ao criador e inventor a participação entre 5% e 33,3%, ou seja, 1/3, nos ganhos econômicos auferidos pela ICT resultantes de licenciamento de tecnologia, que é justamente para motivar esses pesquisadores a participar desses processos. Eu vou citar aqui 2 casos de núcleos de inovação e algumas empresas que fizeram licenciamentos e parcerias. No caso, a Agência USP de Inovação e a Unicamp, né, e a Inova Unicamp, que são alguns dos núcleos de inovação já que estão atuando há mais tempo, são razoavelmente bem estruturados. Né? Nós temos aqui no slide 7 o modelo de transferência de tecnologia da USP, né, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, onde eu identifiquei que os principais mecanismos de transferência de tecnologia são os projetos em parceria com as empresas, né? Então existe a elaboração de um convênio, isso precisa ser aprovado pelas instâncias superiores da USP, isso pode levar algum tempo, o que é um fator de dificuldade às vezes para a empresa, porque o tempo da empresa é diferente da universidade. E os resultados podem ser na forma de know-how e patente. Se gerar patente, a empresa tem preferência no licenciamento. E, obviamente, a titularidade é compartilhada entre a empresa e a universidade. A criação de spin-offs, então existe uma série de incubadoras vinculadas à USP, né, no campus de São Paulo tem uma muito grande, em Ribeirão Preto também tem uma. Então, é um mecanismo muito importante, né? Alguns autores atribuem a criação de spin-off como um dos mecanismos mais importantes de transferência de tecnologia.
Então existe todo um suporte por parte da incubadora de apoiar essas empresas que são criadas a partir das tecnologias que foram desenvolvidas dentro da universidade. Depois o licenciamento de patentes, né, de forma muito interessante, né, existe um grupo, o CATSE, na USP, que analisa, né, o potencial de inovação dessas invenções, fazem ações de marketing com base nesse potencial, procuram, né, as empresas, participam de eventos, né, atendem empresas que às vezes vêm até do exterior para conhecer as tecnologias que são desenvolvidas aqui, e aí, havendo interesse, começa a etapa de negociação. Em geral, essa negociação envolve um valor de upfront. O que é o upfront? É o preço da tecnologia, né? Em geral, envolve custos para desenvolvimento, né? Os custos envolvidos no processo de patenteamento. E, além disso, além desse valor fixo que a empresa paga, né, pela tecnologia, são negociadas as taxas de royalties com base no valor de faturamento do produto que utiliza aquela tecnologia. O licenciamento pode ser feito com ou sem exclusividade, lembrando que se for com exclusividade tem o lançamento do edital. E aí depois é feita a transferência com a participação já previsto, né, nos termos da participação do pesquisador na forma de consultoria técnica para que ele possa ajudar a empresa nessa capacidade de absorção da tecnologia, né? Então essas são as 3 principais formas de TT na USP. Aqui alguns exemplos, né, de áreas, né, onde se concentram as tecnologias, as áreas de concentração. Saúde e máquinas e equipamentos são as principais áreas, né, dessas patentes. Aqui alguns contratos que foram feitos. Vejam que os valores de upfront que estão aqui apresentados na terceira coluna tem valores muito pequenos, né? Então, assim, achar que às vezes é muito caro para a empresa fazer uma transferência de tecnologia, né, depende. Tem algumas realmente que são valores maiores. Por exemplo, a Natura licenciou uma tecnologia da USP. Essas empresas maiores, assim, geralmente absorvem tecnologias com alto potencial de retorno, né, que vão ser utilizadas aí, que tem um mercado muito grande. Tudo isso é levado em consideração também no valor de upfront. E aí sim, esses valores podem ser maiores, mas vejam só que tem valores bem menores e que são acessíveis, né, a um conjunto grande de empresas. As taxas que foram definidas, né, aqui na última coluna, 2%, 3%, de acordo com a área também e a natureza da tecnologia. E aí, falando desse caso específico, né, da Natura, a Natura ela licenciou os direitos de exploração para o uso dermocosmético, né, no Brasil e no exterior da Pariparoba, né? Então, vários produtos foram lançados, né, contendo a tecnologia que foi absorvida da USP. Um outro caso também bem conhecido aqui foi o caso da spin-off da Pele Nova. A Pele Nova foi uma empresa criada por um pesquisador da Faculdade de Medicina, né, que já até faleceu, mas que durante a sua pesquisa ele descobriu que o látex tinha propriedades cicatrizantes. E ele resolveu criar uma empresa para desenvolver um produto que pudesse utilizar essa tecnologia. E aí ele criou a Pele Nova, conseguiu recursos com investidores, criou a empresa, né, criou o produto, que por sinal é excelente, né, e a empresa deu certo, né? Depois ele até saiu da gestão da empresa, contratou, né, um administrador profissional, né, porque ele era pesquisador, não era o core dele, né, e aí a empresa deslanchou realmente. Foi um caso bastante comentado na época. Alguns desafios da transferência de tecnologia no Brasil, né? Então eu listei aqui no slide 12 alguns desafios, que seria a proteção internacional da tecnologia. Em geral, as universidades não possuem orçamento para solicitar, né, a proteção
em outros países. E a gente tem que entender que a patente ela só é válida no país onde a empresa ou a instituição solicitou a proteção. Você desenvolveu algo aqui, né, e pretende comercializar nos Estados Unidos ou na comunidade europeia, você precisa solicitar a proteção dessa invenção nesses países, correto? E você tem um prazo para fazer isso, né? Então, por exemplo, a gente tem um tratado, o PCT, né? O PCT é um instrumento que permite solicitar os depósitos nos outros países. Então isso é caro, né? Às vezes, dependendo do porte da empresa, a empresa não tem condições de fazer isso. Então, tem que ser feita uma análise dos mercados que aquela tecnologia pode efetivamente ser comercializada, né? E aí a empresa define os países nos quais ela tem interesse em solicitar a proteção, né? Dependendo da natureza, se for uma tecnologia muito promissora, muito robusta, né, que pode ser utilizada em vários mercados, a empresa deve, né, se preocupar em solicitar a proteção. Caso contrário, ela perde o direito de proteger isso nos mercados que ela depois vai atuar. A gestão dos recursos humanos, então, os NITs, de uma forma geral, né, eles possuem uma quantidade muito pequena de pessoas, então a maior parte tem menos de 10 pessoas na equipe, o que dificulta todo esse trabalho, né, de sensibilização, de fazer contato com a empresa, de participar de eventos, enfim, é muito trabalho, né? Então, isso realmente é um gargalo dentro dos NITs brasileiros. A questão da morosidade nos trâmites internos da universidade, né, isso às vezes envolve passar por várias instâncias dentro da universidade, tem que passar pelo departamento, tem que passar pelas pró-reitorias, e tudo isso pode levar um tempo grande que muitas vezes a empresa não está disposta a esperar. O marketing de tecnologia universitária é muito fraco ainda, né, muito tênue, mesmo nos NITs, né, mais avançados, como é o caso da Agência USP de Inovação e da Inova Unicamp, né, não existe uma estratégia robusta de marketing de tecnologia, né. Existem iniciativas pontuais, e dependendo dos NITs, isso ainda é mais fraco ainda, né. Uma porque não tem pessoal para fazer isso, outra porque o orçamento às vezes ele é restrito, né? Então fazer tudo isso depende muito, né, das instâncias superiores da universidade de definir uma política de inovação, né, forte, que haja uma prioridade na agenda da universidade, né, de promover a transferência de tecnologia, né? Caso contrário, né, o NIT ele fica atuando mais de forma pontual, né, sem divulgar essas tecnologias, e se as empresas não tomam conhecimento, essas tecnologias não chegam no mercado, né? Então é preciso fazer um esforço de marketing tecnológico. E a valoração, né? Muitas vezes as universidades e os pesquisadores eles não acompanham os custos, né, incorridos no processo de desenvolvimento. Então é preciso que haja uma preocupação da universidade para valorar essa tecnologia, porque a empresa, em geral, ela sabe, né, do potencial daquilo, ela conhece muito melhor do que a universidade, né? Se vocês olharam lá os valores que foram negociados, vocês vão ver que tem valores muito irrisórios, né? Ou seja, também para a empresa, de uma certa forma, isso é bom, né? Ela pode se aproveitar, né, dessa assimetria de informação para conseguir negociar, né, de forma mais vantajosa, mas para a universidade pode não ser tão bom assim, né? De qualquer forma, essa negociação ela deve ser uma negociação ganha-ganha, né? As duas instituições precisam sair ganhando desse processo. Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa última aula. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho desse processo, né, de inovação, de transferência de tecnologia, e que isso possa despertar um interesse nas empresas onde vocês trabalham, no sentido de buscar universidades e institutos de pesquisa como fontes de inovação e tecnologia. A gente fica por aqui e muito obrigado.